Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Se gostam deste programa, subscrevam na página perguntasimples.com ou escolham um dos aplicativos do vosso telemóvel para descarregar os últimos episódios, por exemplo, o Apple iTunes ou o Spotify, para citar dois dos mais comuns. O simples gesto de subscreverem o Pergunta Simples contribui para o assunto do dia, a reputação. A reputação do podcast, a reputação da página e a reputação da comunicação como um tema. Bem-vindos! Para que serve ter uma boa fama? Falarem bem de nós ou simplesmente pensar em coisas boas da maneira como nos comportamos? A tudo isto se chamam percepções e normalmente são medidas através de inquéritos de estudos de reputação. O convidado de hoje é Salvador da Cunha, lidera a Lift Consulting, uma agência de comunicação que aconselha os seus clientes sobre como é que se devem mostrar aos olhos do mundo. A agência Lift representa em Portugal o barómetro Reputation Circle, onde a opinião pública e as lideranças refletem sobre o que pensam os cidadãos das marcas e das empresas. Num mundo em que parecer é às vezes mais importante do que ser, a regra pode ser desmentida no tópico da reputação. E além de medir, é importante valorizar. Afinal, quanto é que vale ter uma boa reputação? Eu acho que a reputação não tem preço. A reputação é um ativo intangível e é talvez o ativo intangível mais importante das organizações. Portanto, respondendo curto e grosso, há uma campanha da Mastercard que se chama Priceless. Eu diria que a reputação é exatamente isso, é priceless, não tem preço. E, portanto, sendo um ativo intangível, o que eu considero sempre é que a reputação é um imã que, quando é boa, atrai coisas boas. E o imã tem, como tu sabes, dois lados. Tem um lado de repelir o mal e um lado de atrair o bom, não é? E, portanto, as empresas, se olharem para a reputação como um imã que atrai os bons clientes, que atrai os bons fornecedores, os bons parceiros, o melhor talento que há no mercado e que atrai também os melhores financiadores, diria que este imã tem todas as condições para estar dentro de um círculo virtuoso em que a reputação vai gerar mais negócio e o negócio vai gerar maior bottom line. O que é que eu quero dizer com isto? Que as empresas, se preocuparem mais com o seu talento, se preocuparem mais com a sua inovação, se preocuparem mais com a sustentabilidade, com o seu propósito e menos com o bottom line, vão ter mais bottom line no fim. Quer dizer, normalmente as empresas organizam-se obviamente para produzir bens ou serviços que são lucrativos, esse é o seu objetivo por natureza, mas o que tu estás a dizer é quase uma inversão das coisas, que é, sim, isso vai aparecer, mas primeiro tem que cuidar de que as pessoas à volta vos vejam com bons olhos? Exatamente. E é exatamente isso. E é hoje, isso é muito importante, porque tu não consegues gerir empresas sem ter o melhor talento do mercado. E em ambiente competitivo é muito importante ter o melhor talento. Em ambiente competitivo também é importante ter bons financiamentos para financiar projetos a taxas de juros relativamente baixas. E as empresas com boa reputação têm as taxas de juros mais baixas, as com mais reputação têm as taxas de juros mais altas. É também onde caem os melhores clientes. Uma empresa bem reputada é aquela que tem os melhores clientes, uma empresa com pior reputação é aquela que tem os clientes que são maus pagadores, tem os clientes que não são tão bons, porque já não conseguem trabalhar com as melhores empresas, não é? E, portanto, nessa perspectiva, a reputação é muito isto, que é gerar um ecossistema de coisas boas, e esse ecossistema de coisas boas é o ecossistema que vai permitir que o lucro venha a seguir. E, portanto, não estarem tão preocupadas as empresas com o lucro como objetivo final, mas estarem muito, muito preocupadas em que este ecossistema seja um ecossistema que permita que as empresas tratem bem todos os seus stakeholders. Então explica-me lá o mistério de, se isso é tão claro para ti, porque é que para muitas organizações e empresas essa realidade não é tão transparente e clara e as organizações não funcionam exatamente com a mecânica que tu estás a tentar explicar? Jorge, eu acho que primeiro as organizações
estão a mudar cada vez mais para este paradigma. Agora, os livros de gestão não falam muito sobre isto. Os livros de gestão falam muito sobre o que é os livros, os cursos, enfim, o ensino também na área da gestão está a mudar bastante e esta ideia de tratar bem os stakeholders é uma ideia que começa a tomar forma nas principais universidades a nível mundial, e a ideia da sustentabilidade, a ideia da inovação, a ideia da retenção e atração de talento. Agora, o que é facto é que há aqui uma resistência grande em relação aos padrões que são os considerados normais e aos padrões que são aqueles que nós aprendemos nas escolas de gestão. Eu diria que os novos gestores, os que têm neste momento na casa dos 30 a 40 anos, já vão ter maiores preocupações nestas áreas e já vão gerir as empresas desta forma. E temos bons exemplos de gestores mais velhos, mas que já são também gestores de segunda e terceira geração, mesmo em empresas familiares. Veja-se o caso, por exemplo, da Ana Botín no Santander, que geriu muito mais, de forma muito mais humana, aquele colosso financeiro do que o pai dela. O que é que ela tem de especial? Já agora, já que falamos aqui de uma cara exatamente que faz a interpretação daquilo que pode ser uma boa reputação ou da maneira como um líder pode contribuir para uma boa reputação de uma instituição tão forte como o Banco Santander, o que é que ela tem de especial? Ou de diferente? A Ana Botín tem de especial e de diferente o facto de ser muito próxima com todos os seus públicos, de ser uma pessoa muito humanista, no sentido de que, de facto, para ela o lucro não é o mais importante é que o ecossistema funcione bem. É uma pessoa que não tem exatamente o lucro como objetivo final. Agora, vamos lá ver. Há aqui questões que muitas vezes não se conseguem fazer. Neste momento o Santander em Portugal está a atravessar um período um bocadinho mais conturbado do ponto de vista reputacional, porque tem que, efetivamente, a levar a cabo um conjunto enfim, rescisões amigáveis de contrato, diria assim, que provocam reações menos positivas. Mas eu acho que passado este tempo, quando as pessoas perceberem também que isso também foi feito da maneira mais correta e da maneira mais ética, também esse comportamento, que é um comportamento menos positivo, vai se transformar num comportamento positivo. Posso pegar na tua palavra, na palavra ética? A ética é uma lógica do bem fazer. Vou citar-te, li-te num artigo há uns tempos em que tu dizes mais ou menos isto: nunca vi ninguém ter sucesso indo por maus caminhos. É disto que estás a falar? É também disso que eu estou a falar. As pessoas muitas vezes têm uma tendência para ouvir o diabozinho que está do lado a dizer vai pelo caminho mais fácil, este é aquilo que tem lucro no curto prazo. Mas tu tens que sempre resistir a isso, porque isso efetivamente, eu já estou cá há anos suficientes, tu também estás cá há anos suficientes, para saber que nós conseguimos enganar muita gente durante muito tempo, mas não se consegue enganar toda a gente durante todo o tempo. E isso, no fim do dia, vai-te provocar danos reputacionais que são, muitas vezes, críticos para o negócio, não é? E, portanto, nessa perspectiva, é exatamente isso que eu disse. As pessoas têm que ser a good company. E, portanto, a empresa tem que ter um propósito, a empresa tem que ter um conjunto de valores e uma missão que sejam bem interpretados pelos seus públicos. E quando são bem interpretados pelos seus públicos, vão conseguir que os públicos depois também se comportem bem com eles e tenham comportamentos de suporte que são positivos. E como tu sabes, esses comportamentos de suporte vão originar compras, vão originar bons financiamentos, vão originar pessoas felizes a trabalhar nas empresas, e é isto que é o ecossistema das empresas com boa reputação. Então vamos ajudar aqueles que nos estão a escutar com alguns caminhos ou pistas. Como é que se consegue uma boa reputação? Há um livro de receitas, há um pantagruel para isto? Há um livro de receitas e vamos lá ver. Não há um livro de receitas que seja padronizado, porque estas coisas não são padronizáveis, não é? Agora, o que eu te posso dizer é que nós, para gerirmos bem a reputação das nossas empresas, a primeira coisa que temos que fazer é medir essa reputação. Isto, no fundo, há aqui um triângulo com 3 vértices. E os 3 vértices são muito simples. É aquilo que nós achamos que somos, isto é, aquilo que a gestão acha que a empresa é, aquilo que os stakeholders das empresas acham que a empresa é e aquilo que a gestão gostaria que a empresa fosse.
Ou seja, a minha realidade atual, a minha realidade perspectivada, o que é que eu gostaria como gestor que a minha empresa fosse, ou como fosse percepcionada, e a realidade percepcionada pelos meus stakeholders. Se eu não sei qual é que é a realidade percepcionada pelos meus stakeholders, eu não consigo fazer um caminho de A para B. E o caminho de A para B é o caminho de, ok, eles pensam aquilo, mas eu gostava que eles pensassem aquilo outro. Portanto, tu partes de fora para dentro, partes perguntando primeiro aos destinatários o que é que eles pensam, ao invés de te olhares no espelho e perguntares, espelho meu, existe uma empresa mais bonita do que a minha? É exatamente isso, Jorge. E o grande problema aqui é que muitas vezes os gestores gerem com base no achómetro. Eu acho que, e a minha experiência de 25 anos neste negócio diz-me que muitas vezes eles estão completamente enganados no que acham que são as percepções dos seus stakeholders. Então agora ajuda-me a tentar compreender como é que um conjunto de pessoas altamente preparadas e superiormente inteligentes, neste capítulo em particular, usa o achómetro ao invés de, quando olha para as finanças, usam mecanismos de medida muito finos, como balanços, como quanto dinheiro temos ou o que é que devemos investir. Neste caso em particular, o achómetro parece um bom termómetro. Porquê é que será que isto acontece? Não, isso acontece claramente por falta de preparação académica dos gestores cá em Portugal, porque não acontece em todo o mundo, não é? As grandes corporações norte-americanas hoje em dia são medidas à hora. Há uma notícia que sai e eles sabem qual é que é o impacto que essa notícia tem na reputação. Cá em Portugal podem sair 50 notícias sobre uma empresa que o gestor não faz a mínima ideia do impacto que aquilo tem na reputação deles. Não é? Eu posso dar aqui um exemplo. Como tu sabes, eu sou uma pessoa muito frontal e muito direta e não tenho medo de pôr marcas em cima da mesa. Eu gosto muito da EDP. Para mim é uma empresa que faz as coisas bem feitas, é uma empresa que é uma love brand, mas não é uma empresa que seja admirada e gostada por toda a gente. Esta questão das barragens, da venda das barragens, foi uma questão que teve efeitos reputacionais, na minha opinião, significativos na EDP. E isto não pode ser gerido casuisticamente. A EDP tem que saber que impacto é que isto teve na reputação para poder, medindo esse impacto, corrigir esse impacto. Mas quando nós olhamos para grandes empresas como a EDP ou como outra qualquer, não nos fixamos como consumidores muito na promessa que elas fazem. No fundo, se é de eletricidade, que haja eletricidade, se é de internet, que haja internet, se é de carros, que o carro ande. Não nos chega para nós? Nas utilities, o que acontece muitas vezes é que a reputação é sempre relativamente negativa, porque as empresas estão ali para prestar aquele serviço que é suposto prestarem e as pessoas só dão conta delas quando elas falham, não é? Portanto, só damos conta em nossa casa da EDP quando a EDP falha, só damos conta da internet quando a internet falha e, portanto, e do gás a mesma coisa. O que acontece é que essas empresas efetivamente não podem falhar no seu serviço, mas essas empresas hoje em dia já não vivem em monopólio, vivem em ambiente competitivo. E, portanto, tu para escolheres uma EDP ou para escolheres uma outra utility qualquer, uma Galp, por exemplo, ou uma outra utility qualquer, essas empresas têm que se diferenciar da concorrência. E para se diferenciarem da concorrência, têm que saber quais são os touchpoints que vão provocar nos seus consumidores, que tipo de emoções vão provocar nos seus consumidores, para que os consumidores escolham aquela empresa em detrimento da empresa XPTO que está no mesmo segmento de mercado. Mas isso não é mais uma ferramenta do marketing do que propriamente da comunicação ou de alvos reputacionais? Vamos lá ver, o marketing atua muito em cima de um conjunto de atributos funcionais que fazem com que uma pessoa decida uma coisa em função, por exemplo, do preço, em função, por exemplo, de uma qualidade percepcionada, em função de uma promoção, ou em função de uma promessa, como faz uma Axe, de que vão cair anjos do céu cada vez que tu metes um desodorizante. Ou como faz uma Linique cada vez que contrata o Ronaldo como embaixador da marca. Como tu sabes, a publicidade quer notoriedade. E a notoriedade não relaciona com reputação. A notoriedade relaciona com outro tipo de situações em que eu de facto vou-me lembrar daquela empresa porque aquela empresa tem grande notoriedade, mas não é obrigatoriamente uma notoriedade de sentido positivo.
não é? O que correlaciona bem com a reputação é familiaridade. Se eu estou muito familiarizado com aquilo que se passa dentro de uma determinada organização e se eu considero que aquela organização tem um conjunto de ativos e um conjunto de comportamentos que para mim são muito positivos, eu vou naturalmente escolher aquela organização em detrimento de outra organização. E, portanto, é isto que é o trabalho que a reputação faz, que depois pode ser utilizado pelo marketing, pode ser utilizado pela comunicação e pode ser utilizado pela gestão. Porque o problema da reputação não é um problema de comunicação. É também um problema que a comunicação resolve, em parte, mas é sobretudo um problema de comportamental. Como é que eu me vou comportar? Como é que eu me vou... como é que a empresa se vai posicionar em determinadas dimensões, como seja, por exemplo, a inovação, como seja, por exemplo, a sustentabilidade, como seja, por exemplo, a responsabilidade social, a liderança, o próprio ambiente de trabalho. São tudo dimensões racionais que fazem com que a empresa se posicione e isto vai ser utilizado transversalmente pela organização. O que quer dizer que nós, como consumidores ou como cidadãos, estando atentos àquilo que as marcas vão fazendo, partindo do pressuposto que todas elas, como vendedoras de qualquer coisa, nos oferecem genericamente um serviço de qualidade e que nós podemos comparar o preço, esse fator pode ser um fator decisivo para nós ficarmos ou mudarmos, ou acharmos que uma empresa, disseste há pouco, uma love brand, uma marca que nos apaixona, ou uma marca que nós ficamos desapontados com ela e, portanto, vamos ali para o lado? É exatamente isso. O que eu costumo dizer, o exemplo radical que eu costumo dizer, é imaginando que nós aterramos num país africano subdesenvolvido e a nossa mulher está grávida ao nosso lado e acabamos de ter uma criança. Qual é que é o leite pré-natal que eu vou comprar? É o leite local ou é um leite da Nestlé que está à venda lá? E esta é uma pergunta que toda a gente me responde da mesma maneira. Não é? Toda a gente me responde da mesma maneira. Eu digo isto porque a reputação de uma marca pode ser transversal a vários países e, portanto, as pessoas vão para aquilo que lhes dá mais confiança em determinada altura ou aquilo que elas mais gostam em determinada altura. Porque também, às vezes, a confiança não é o único fator que gera boas reputações emocionais. A reputação tem duas grandes dimensões. Tem uma dimensão racional, ou tem um conjunto de dimensões racionais e um conjunto de dimensões emocionais. E as dimensões emocionais são dimensões que são aquelas que são mais parecidas com as emoções que nós temos perante outros seres humanos, que também temos perante as empresas. E aqui claro que a principal de todas é eventualmente a confiança, mas a estima, a admiração e o respeito também são três outras dimensões que nós temos perante as organizações e perante as empresas. A estima é se eu gosto ou não gosto daquela empresa, se eu gosto ou não gosto daquela marca, se eu quero ou não quero ter uns sapatos daquela marca, se eu quero ou não quero ter uma t-shirt daquela marca ou umas calças da outra marca. Isto, resumindo, ou um telemóvel daquela marca específica. E isto tem muito a ver com eu gosto da empresa, eu identifico-me com aquela empresa. Agora, muitas vezes eu também escolho porque tenho confiança. Eu tenho confiança naquela empresa ou não tenho confiança naquela empresa. E isto são sempre as dimensões emocionais. Mas depois temos as dimensões racionais. E as dimensões racionais também pesam. Porque eu gosto de trabalhar com empresas inovadoras, eu gosto de trabalhar com empresas que sejam um great place to work, eu gosto de trabalhar em empresas que sejam sustentáveis e que tenham a sustentabilidade como uma promessa, mesmo que seja a prazo, uma promessa que eu vou gerir aquela empresa de forma sustentável e que vou eventualmente diminuir, por exemplo, as emissões de carbono nos próximos 20 anos. E, portanto, isto é uma promessa que se pode ir cumprindo, não tem que ser cumprida toda de uma só vez, não é? Também com líderes empáticos, com líderes que nos ouçam, que gostem de ter uma política aberta em relação aos seus colaboradores e em relação a todos os seus stakeholders. Portanto, estas já são as dimensões mais racionais que vão ter efeitos nas dimensões emocionais, que também vão ter efeitos nos comportamentos de suporte. Se nós pudéssemos desenhar, se tu desenhasses um retrato robô desse líder que acabaste de descrever, como se comportaria ele? Se tu que conseguisses criar aí na tua cozinha o líder perfeito para poder alavancar esta ideia de reputação marca, seria como?
Bom, o líder perfeito é um líder que sabe para onde vai, ou que pelo menos dá a percepção de que sabe para onde vai, e portanto não há nada pior do que a indecisão. Um líder tem que ser uma pessoa que saiba o caminho, ou que aparentemente dê a percepção de que sabe qual é o caminho. Portanto, essa é a principal característica do líder, diria assim. Depois também tem que ser um líder empático, no sentido em que tem que se pôr nos pés dos outros e perceber quais são as dores que os outros têm, para que, no fundo, consiga que os outros o entendam também, e que tenham um envolvimento com ele que permita seguir, que permitam segui-lo, não é? Esse líder tem que criar um ambiente de conforto para os seus stakeholders e evitar um ambiente de risco. Portanto, quanto maior for o conforto que os seus stakeholders têm com a sua organização, melhor. Por outro lado, também tem que criar um ambiente em que o próprio líder delega nas suas primeiras linhas, e quando delega nas suas primeiras linhas está a criar um sentimento de pertença muito grande das suas primeiras linhas. E enfim, há aqui um conjunto de formulações que fazem com que o líder seja the best leader, não é? Nesta altura, no chamado mundo VUCA, em que tudo é muito volátil, em que objetivamente nós não sabemos o que é o dia da manhã, se alguma vez soubemos, se calhar não sabemos, mas agora se calhar temos essa percepção mais fina, é muito difícil a alguém conseguir manter essa energia, essa boa luz, essa capacidade de delegação e essa percepção de por onde é que nós vamos, quando o mundo está claramente numa imensa turbulência. É verdade, mas aí se está com as características de liderança. Eu diria que os líderes não têm que ser líderes natos, isto é, não têm que nascer líderes, podem aprender a ser líderes. E isso também é muito importante, que as pessoas percebam que isto não é uma coisa que se nasce, é uma coisa que se aprende. Agora, há quem consiga aprender e há quem não consiga efetivamente aprender. E hoje em dia, neste mundo em que nós andamos de facto muito mais em navegação à vista e muito mais em gestão de curto prazo, há coisas que de facto funcionam no curto prazo, mas há coisas que têm que funcionar no longo prazo. E uma das coisas que tem que funcionar no longo prazo é a estabilidade emocional do líder em relação à organização. E, portanto, esta empatia que o líder tem que ter com todos os seus stakeholders é fundamental, é talvez a principal característica que faz com que o líder seja o porto seguro de todos os seus stakeholders, não é? Portanto, eu sei que se estou com aquela pessoa estou bem, portanto, não estou preocupado para onde é que vamos, porque eu sei que ele sabe para onde é que nós vamos. Portanto, essa é uma das questões. Eu sei que se eu estiver em casa dele estou confortável, eu sei que se eu tiver aquele emprego ali vou ter a minha remuneração, vou ter a minha estabilidade. E também é importante que um líder compreenda que ele não consegue liderar sozinho e, portanto, tem que dar empowerment a todas as suas cadeias de comando e em relação às lideranças segunda linha, não é? Portanto, tem que ser um inspirador empático e que gera confiança à sua volta. Este é o retrato robô do teu líder aspiracional. Exatamente. Mas ao mesmo tempo que tem estas características positivas, tem que eliminar algumas das características negativas que alguns líderes têm. Como, por exemplo, a arrogância, como, por exemplo, ser uma pessoa que não consegue ouvir o próximo, como, por exemplo, ser uma pessoa que é autocrática, que manda porque manda sem uma razão aparente, ser uma pessoa que não pergunta, mas que decide sem ter um conjunto uma bissetriz da opinião das suas primeiras linhas. E, portanto, há aqui características positivas que são muito importantes, mas temos que eliminar também as características negativas que muitas vezes caracterizam as más lideranças, não é? Sendo que a arrogância e a prepotência são as duas principais características negativas que têm que ser totalmente eliminadas. E depois, em cima disto, um líder também tem que ser aquela pessoa que se preocupa com o mundo à sua volta, que se preocupa com o ambiente, que se preocupa com a sustentabilidade do planeta, que se preocupa com as pessoas, e portanto é um super-herói. E é verdade.
Há líderes depois que em cima disto ainda são ativistas e portanto e aí será talvez a cereja no topo do bolo, mas estamos a falar em poucos líderes a nível mundial que são verdadeiramente ativistas, mas que conseguem fazer coisas muito interessantes. Por exemplo, um Elon Musk conseguiu trazer uma Tesla durante 15 anos à beira da falência para uma das empresas mais valiosas do mundo, que hoje em dia é mais valiosa que toda a indústria automóvel junta. E isto não é cosmética comunicacional, isto é posicionamento de marca? Isto no fundo, há uma promessa que está ali por trás, e depois há um homem meio louco, mas que de facto as pessoas gostam muito, que está a tentar entregar essa promessa, não é? Ele pelo meio faz uma série de coisas que não são muito interessantes, mas enfim, aquela paixão pela Bitcoin, aquela paixão por Marte, são coisas que fazem com que ele tenha um share of voice muito grande em relação a outros líderes. E essa loucura apaixona-nos e faz-nos ter vontade de ir com ele? Essa loucura apaixona muita gente. Como apaixonava a loucura de um Steve Jobs, como apaixona a loucura de outro tipo de pessoas, não é? Agora, por exemplo, um homem como o Bill Gates tem características muito mais empáticas do que tinha um homem como o Steve Jobs. O homem como o Steve Jobs tinha características de liderança nata que levava toda a gente atrás dele, não é? E era um homem completamente irascível. Um Elon Musk é uma pessoa um bocadinho diferente destes dois perfis, portanto, eu diria que o perfil é muito mais humanista do Bill Gates e muito mais de liderança do Steve Jobs, compara com uma pessoa que é absolutamente também visionária e que consegue, no fundo, dar a sua opinião e criar uma empresa que é 100% elétrica em cima de um dos setores mais corporativos do mundo, que é o setor automóvel. Como é que a Tesla consegue desromper o setor automóvel? E, para já, como é que consegue sobreviver antes de ser anulada? E depois, como é que consegue, hoje em dia, ser mais valiosa que todo o setor junto? Não é? Agora, obviamente, isto não vai ser uma coisa que vai acontecer permanentemente. Todas as empresas hoje em dia estão com as suas propostas elétricas e todas as empresas estão com as suas propostas de veículos mais sustentáveis em cima da mesa e, portanto, a Tesla vai passar a ter muita concorrência nesta área. Mas que fez aqui um caminho absolutamente extraordinário, fez, não é? E abriu o caminho. Já que nós estamos a falar de personalidades magnéticas e com esse perfil de liderança, o Papa Francisco, onde é que entra na tua escala? O Papa Francisco entra na minha escala numa posição muito significativa. Eu acho que ele é numa posição muito alta, diria assim, em termos de ranking. Ele é um humanista, é uma pessoa de quem eu gosto bastante. É uma pessoa que eliminou todas as possíveis características negativas de arrogância, como eu digo, de prepotência. Portanto, é uma pessoa que é muito empática, que ouve muito, que é muito simples e no fundo o Papa Francisco é daqueles líderes que consegue meter-se nos pés dos outros e perceber aquilo que pode trazer para a Igreja Católica, e sendo que os desafios deles são monumentais. Eu não sou católico, eu sou um ateu, mas sou um admirador profundo do Papa Francisco. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que o trabalho que ele tem é um trabalho hercúleo. Ele não vai conseguir acabar esse trabalho, porque é um trabalho de muitos anos, que vai demorar ainda muitos anos, mas vai deixar a semente. E eu espero, muito sinceramente, que o próximo Papa que o suceda beba das mesmas características do que ele. Não é? E deixe um pouco aquela faustuosidade que era característica do Vaticano e que foi usada muito pelo Ratzinger antes, não é? Pelo Papa, pelo Cardeal Ratzinger, no fundo, que é enfim, o Papa Eméritos, que ainda está vivo e que foi o antecessor do Papa Francisco, mas que de facto usava e abusava de toda a riqueza e todo o fausto do Vaticano de uma forma que a mim me escandalizava muito, não é? E ver uma pessoa que no fundo é um pastor completamente diferente, que não usa os sapatos vermelhos, que usa uns sapatos castanhos meio gastos, isto já é uma característica que eu acho que é muito interessante. Uma pessoa que passeia pelas ruas de Roma, uma pessoa que não está com seguranças permanentemente à vista e ao seu lado, e que beija aos pés dos fiéis, por mais porcos que eles possam estar, e que os lava também.
é de uma humildade extrema, e essa humildade extrema faz com que ele seja um homem absolutamente notável, não é? Um dos grandes homens deste milénio, ou deste século, diria assim, talvez. Seguramente o Papa Francisco tem uma boa reputação. Como é que se mede a reputação? As organizações querem que os seus stakeholders, traduzindo isto para português, as pessoas que estão aqui à volta, que são clientes, são fornecedores, são financiadores, pensem bem delas. Como é que isto se mede? Usamos que termómetro? Pronto, vamos lá ver. Nós temos um conjunto de metodologias e nós na Lift fazemos isso com muitas empresas e com muitas organizações. Nós medimos perguntando aos stakeholders com base em questionários que são feitos de propósito para este fim. E quem responde sabe para quem é que é? Isto é, se eu te perguntar se gostas de mim, há aqui um viés e tu, dado que estamos aqui os dois a falar, se calhar diz sim, eu gosto de ti porque estamos os dois a falar, mas ou é uma recolha neutra de informação? Não, vamos lá ver. As percepções têm que ter em conta os vieses cognitivos. Sem dúvida nenhuma. Portanto, uma das coisas que é muito importante é exatamente medir isso. Medir a percepção, portanto, medir exatamente o que é que a pessoa pensa sobre aquilo, e depois nós conseguimos com as perguntas todas que fazemos, que são à volta de 100 perguntas para medir a reputação em 7 dimensões racionais e 23 atributos, nós conseguimos depois perceber como é que esses vieses estão ou não estão a influenciar a percepção da pessoa. E, portanto, isso também é medido. E a forma como nós fazemos as perguntas, e aqui está um bocado o segredo do nosso negócio, tem a ver com isso. Tem a ver com perceber a percepção, a realidade percepcionada por aquela pessoa e de que forma é que os preconceitos, as ideias feitas, podem ou não podem afetar a percepção daquela pessoa. Portanto, eu vou perguntar sempre em relação à empresa. Portanto, nós fazemos estudos reputacionais em relação a empresas e também em relação a países. Mas eu vou fazer perguntas em relação à empresa. E uma das principais perguntas que eu tenho que fazer é: você conhece ou não conhece esta empresa? E se o nível de familiaridade com aquela empresa for baixa, nós temos que passar para outra pessoa. Portanto, há uma condição sine qua non, que é: a pessoa tem que não só conhecer o nome da empresa, como conhecer alguma da realidade da empresa. E esse grau de familiaridade é feito com as primeiras perguntas. A partir do momento em que passa nesse grau de familiaridade, então começam-se a fazer as outras perguntas todas, não é? Porque senão nós estamos a falar de percepções que muitas vezes são indiretas e que não têm nenhuma aderência com a realidade. E é o ouvir dizer. É o ouvir dizer, exatamente. Mas que não deixa de ser uma percepção, não é? E, portanto, também tem que ser medida. Mas nós preferimos muito mais fazer esse trabalho em relação a empresas em que as pessoas que são questionadas tenham graus de familiaridade grande, e depois vamos questionar diversos grupos de stakeholders. E vamos, por exemplo, questionar parceiros de negócio, vamos questionar bancos, vamos questionar reguladores, vamos questionar clientes finais, vamos questionar os próprios empregados e o talento da empresa, que é muitas vezes uma das áreas mais importantes. Também fazemos questionários com jornalistas, também fazemos questionários com opinion makers e, portanto, todos estes questionários no fim vão ser medidos estatisticamente através de metodologias que são metodologias do Reputation Institute e que nós importamos para Portugal, e depois fazemos este trabalho de dizer: olha, a percepção que a sua empresa tem é esta, e tiramos aqui um retrato em relação à forma como a empresa é percepcionada. E o gestor, ficando a olhar para ali, muitas vezes o que diz é: ok, eu percebo isto, mas eu gostava de ser visto desta forma. O que é que se faz com esses resultados? Depois de tu auscultares aquilo que é a perspectiva, a percepção das pessoas que entrevistas, o que é que se faz com estes resultados? Nós tipicamente o que fazemos são 2 tipos de consultoria. Fazemos uma consultoria estratégica de comunicação e, portanto, no fundo, desenvolvemos um plano estratégico de comunicação em cima desses dados, que são dados muito ricos, mas também fazemos uma consultoria mais de gestão em cima de comportamentos que a empresa necessita de passar a ter. Ou seja, há empresas que efetivamente se comportam mal em determinadas áreas e que são mal percepcionadas por causa disso. E, portanto, têm que se passar a comportar de forma diferente. Tem que começar a ter preocupações diferentes. Por exemplo, vamos falar em gender gap. A empresa não pode pagar pela mesma função mais aos homens do que às mulheres. E quando a empresa faz isso, nós temos que dizer à empresa: deixe de fazer isso. Equilibre isso.
Portanto, isto é um ato de gestão que a empresa tem que fazer. Uma empresa que, efetivamente, poderia ser menos poluidora. Nós vamos dizer à empresa, invista na sua descarbonização. Invista, porque, no fundo, do ponto de vista da sustentabilidade da empresa, isto pode ser um investimento de muitos milhões, mas no longo prazo esse investimento vai ser muito melhor do que não o fazer, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar só de duas áreas. Empresas que não têm políticas de responsabilidade social deveriam ter políticas de responsabilidade social. Portanto, do ponto de vista de gestão, nós induzimos algumas práticas que possam ser interessantes para a empresa e que detectamos detectamos nos estudos de percepção como situações a corrigir, não é? E, portanto, claramente temos estas duas grandes valências. Uma valência de consultoria de gestão e uma valência de consultoria de comunicação. Eu imagino que mesmo mudando esses comportamentos e posicionando de uma maneira diferente a empresa, que isto não tenha um resultado automático e que, se alguma coisa foi mal feita ao longo do tempo, que há uma fatura para pagar, que há uns esqueletos no armário que vão perdurar na memória ao longo de algum tempo. Exatamente. Agora, há aqui uma grande vantagem. A partir do momento em que a empresa faz este tipo de trabalho, passa a ter um rumo, passa a ter uma linha estratégica definida, com um timeline muito, muito concreto. E se toda a organização estiver alinhada, a empresa pode ir começando a tirar todos os esqueletos do armário, que ao fim de 2, 3, 4 anos deixa de ter esqueletos no armário. As pessoas começam a descobrir, afinal eles mudaram. Afinal eles mudaram. E há uma coisa que eu te digo que é muito interessante, Jorge. Esta pandemia veio fazer o reset reputacional a muitas empresas. Conta-me lá, como é que isso acontece? Uma das principais características da pandemia teve a ver com duas noções que os stakeholders têm sobre a empresa. Primeiro, se a empresa inovou ou não inovou durante este período e, portanto, se conseguiu sobreviver a este período pela inovação, por um lado. Depois, por outro lado, o caminho da sustentabilidade já estava a ser feito, não foi tão valorizado, mas o caminho da liderança, sim. E, portanto, essa foi outra grande lição que se tirou da pandemia. No fundo, numa crise, as pessoas perguntaram com quem é que a gente conta para seguir em frente. Ora, aí está. E quando contam com empresas que percebem que têm boa liderança e que percebem que têm boa inovação, quando todas as outras dimensões também já estão relativamente bem satisfeitas, passaram a ser duas dimensões bastante importantes. Obviamente que a sustentabilidade é muito importante, obviamente que o governance das empresas continua a ser muito importante. Curiosamente, o que deixou de ser tão importante em termos de pandemia foi a performance financeira. Portanto, as pessoas já não querem saber se aquela empresa é altamente lucrativa ou não é altamente lucrativa, coisa que anteriormente gostavam de saber. E gostavam de saber, tipicamente, porque há um stakeholder que é investidor que gosta de saber se a empresa performa ou não performa bem. Mas os nossos líderes, muitas vezes, era aquilo que comunicavam. A empresa teve resultados líquidos de X, cresceu Y, aumentou a sua cota de mercado em não sei o quê, e, portanto, no fundo, era uma grande mensagem que era passada no passado. Hoje em dia, eu não recomendo a nenhum dos meus clientes que ponha essa mensagem em primeiro lugar. Há provavelmente uma mensagem que agora perspassa, que é estamos juntos e vamos em frente, das organizações e das empresas se tornarem atores sociais e não só atores económicos? Sobretudo atores sociais em que os fatores financeiros e económicos vêm nesse seguimento. E atores globais, que é uma coisa mais curiosa ainda, que é as empresas com esta pandemia perceberam que não têm que ser atores locais, podem ser atores globais. Não todas, mas muitas, não é? E perceberam outra coisa, que é, mesmo quando já são atores globais, podem ser atores globais de forma diferente. Por exemplo, nós trabalhamos com uma empresa que exporta para 85 países no mundo inteiro, mas não tinha até agora uma plataforma de e-commerce. Se calhar faz sentido começar a ter uma plataforma de e-commerce e exportar para o mundo inteiro através de uma plataforma de e-commerce e não só através dos canais tradicionais. E isto é muito relevante, não é? Isto é muito relevante, as empresas perceberem, afinal eu posso fazer isto. Afinal está à minha disposição. E isto é muito interessante. E isto é que caracteriza realmente as empresas inovadoras, não é? Olha, estamos a fechar esta entrevista. Vou à procura da tua bola de cristal. No pós-Covid,
O que é que tu esperas que aconteça neste capítulo de reputação, de comunicação, de posicionamento das empresas e das organizações e da nossa relação, todos, de sociedade neste mundo pós-Covid? Deve chegar em setembro, é o que dizem as bolas de cristal. Eu espero mesmo que chegue em setembro. Esperamos que chegue em setembro. Eu sou mais pessimista nesse ponto de vista. Eu acho que nós vamos ter que aprender a viver com este vírus ao nosso lado, como aprendemos a viver com outras pandemias. Agora, eu acho que, não querendo ter aqui uma bola de cristal, eu acho que o mundo se tornou mais humanista, se tornou mais preocupado. Do ponto de vista político, acho que há talvez um expelir de tudo o que são radicalismos, portanto radicalismos à esquerda, radicalismos à direita. Isso viu-se nos Estados Unidos, vai-se ver também no Brasil. As pessoas vão querer ambientes mais estáveis e ambientes em que possam ter mais confiança em todas as suas interações. E, portanto, isso para mim, no fundo, será a forma como eu vejo o mundo a organizar-se. Do ponto de vista das empresas, claramente as empresas vão ter que pôr a reputação no centro da sua atividade. E vão ter que medir para decidir. E vão ter que medir para gerir. Não só para comunicar, mas também, como eu te disse há pouco, para induzir um conjunto de boas práticas de gestão dentro da empresa que permitam que os seus stakeholders tenham com elas uma relação de suporte positivo. E Jorge, hoje estamos num dia, estamos numa altura do tempo em que nós todos temos audiência. Portanto, não é só o meu comportamento de suporte em relação a determinada marca que interessa, é também aquilo que eu digo nas minhas redes sociais e é também aquilo que eu digo na minha micro audiência. Eu tenho um conjunto de pessoas, toda a gente, não é? Tem um conjunto de pessoas que nos segue e são pessoas que nós não conhecemos e que nós influenciamos. Portanto, a audiência individual de cada um de nós aumentou significativamente nos últimos 10 anos. Nós, antes, no fundo, o que fazíamos era influenciar family, fools and friends, não é? Portanto, era a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas e não sei o quê. E hoje em dia já influenciamos um conjunto de pessoas que nós não conhecemos. E isso é um paradigma bastante diferente, porque hoje em dia tu tens, de facto, inputs e touchpoints de marcas como não tinhas anteriormente, de pessoas que são insuspeitas em relação a essas marcas. Portanto, vamos ter uma dispersão de influenciadores e, portanto, um fenómeno mais orgânico e mais difícil de controlar nesta maneira de como nos veem as outras pessoas. Jorge, muito mais difícil de controlar do ponto de vista comunicacional. E, portanto, a única forma, nós já estamos a viver isso, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já acontece. A única forma das empresas conseguirem navegar nestes mares é serem nice companies, é serem empresas bem comportadas. Portanto, voltamos àquele início de conversa em que eu nunca vi ninguém mal comportado vingar neste mundo. E, portanto, é por aí que nós temos que ir. As empresas têm que ser bem comportadas, têm que ter boa reputação e, com boa reputação, têm que ser o imã que atrai um ecossistema positivo à volta delas. Fazer o bem paga o preço. No capítulo da reputação, essa moeda tem um valor alto. Da próxima vez em que pensarem em alguém ou em alguma organização em particular, pensem o que de bem faz esta pessoa pela sociedade. E podem aplicar a mesma régua ao vosso comportamento e contributo. Depois é só verem os créditos a subir. Só mais um detalhe. Digam a toda a gente que estão a fazer coisas boas, de forma aberta, transparente e verdadeira. E aí sim, as coisas boas vêm de volta. Até para a semana.